Oi, eu sou Arley Oliveira da Playcode e nesse vídeo eu vou te explicar o que é e qual o significado da expressão debugar o código. Se você pesquisar no Google pela palavra debugar, você vai ver que o primeiro resultado não te diz muito o que isso significa. Ele te mostra aí que debugar é um verbo e é o mesmo que depurar. Só que esse termo depurar, ele não é muito usado entre programadores. Então o que eu vou explicar nesse vídeo realmente é o que é debugar, ao invés de explicar o que é depurar, tá ok? Debugar é muito mais comum e faz parte aí do dia a dia, do jargão, dos programadores. Se você olhar mais embaixo aí, ele fala que essa palavra, a etimologia dela vem do inglês to debug, que acaba deixando mais claro o que significa debugar. Debug, vem de bug, e bug, você já assistiu o vídeo aí no canal, se ainda não assistiu, assista para você entender o que é um bug. E o debug seria então uma técnica para você encontrar e resolver erros, no caso bugs. Então ao pé da letra aí seria algo como retirar os bugs, tá ok? Para ficar um pouco mais claro, para você entender o que seria debugar, eu vou fazer uma pequena analogia aqui, que eu espero que ajude um pouco. Então vamos supor aí que você tem um carro, e você sentiu que o seu carro está com um barulho estranho. Então toda vez que você acelera, ele não responde direito a essa aceleração, ele fica meio que engasgando. Se você não souber nada de mecânica, provavelmente o que você vai fazer é levar o seu carro no mecânico. Mas se você tem um conhecimento básico aí de mecânica, ou é mecânico, ou é especialista em mecânica, a primeira coisa que você vai fazer quando ouvir esse barulho estranho é parar o carro. E sem dúvida você vai querer abrir o capô para ver as peças ali do motor funcionando e você entender melhor o que está acontecendo. E entender por que o seu carro está com esse barulho estranho, que seria aí um comportamento não desejável. Então poderíamos dizer aí, comparando com o desenvolvimento de software, poderíamos dizer aí que seu carro está com um bug. E o sintoma desse bug, desse defeito, seria esse barulho estranho. Depois que você abrir o capô do seu carro, você vai ter condições melhores de entender qual é o problema. No nosso exemplo aí, a gente viu que esse carro tem um bicho estranho aí. Ó o bicho vindo, moleque! Então talvez esse barulho estranho seja por causa da cobra. Essa foi apenas uma analogia para você entender que no desenvolvimento de software acontece algo parecido. Ou outros programadores ou você mesmo desenvolveu certa funcionalidade e essa funcionalidade ela não está funcionando da forma que deveria funcionar. E geralmente aparecem alguns sintomas, como a interface do sistema lento, ou mostra algum erro na interface, ou o resultado daquele relatório não está condizente com a realidade e assim vai. Então debugar o código seria mais ou menos isso. Você sentiu ali que tem algo estranho, você vai levantar o capô do carro e vai ver o que tem ali dentro, o que tem de errado ali. Só que no nosso caso a gente é programador, então a gente não vai trabalhar em cima do motor, a gente vai trabalhar em cima do código. Então a gente precisa analisar o código para ver o que tem de errado. E muitas vezes a gente vai precisar analisar esse código com o motor, entre aspas, o motor ligado. Eu vou te mostrar agora na prática o que seria debugar um código para você entender o que eu estou querendo dizer com o motor ligado. Eu escrevi um pequeno código aqui usando o JavaScript e eu vou debugar ele aqui para você entender melhor como é na prática debugar um código. Apesar de eu estar usando o JavaScript, toda linguagem pode ser debugada de uma forma ou de outra. Você pode debugar de forma mais simples, que seria imprimindo os valores das variáveis para você ver os valores dessas variáveis no decorrer da execução do seu código. E você também pode usar algumas ferramentas que te ajudam muito nesse trabalho de debugar código. Eu vou executar esse código aqui para a gente ver ele rodando. Então eu vou abrir aqui o navegador, tem essa aba aqui. Eu vou dar um refresh aqui para ele carregar novamente minha página HTML e com isso o código JavaScript também. Então é um programa bem simples, Ele pergunta aqui qual a minha idade, vou falar aqui 36 e vou dar OK. Veja que ele me mostrou um erro. Nesse caso aqui, esse ato da gente analisar esse erro e verificar lá no código o que ocorreu e tentar resolver, só essa ação a gente pode dizer que de certa forma a gente está debugando o código. Só que aqui está muito simples, aqui o erro, o meu erro aqui está mostrando, está falando exatamente qual que é o problema. Então ele está falando que a variável aposentadorias não existe, não foi definida. Então se eu acessar a linha 11 aqui, que ele está me falando, eu vou ver que eu tenho aqui aposentadorias. Só que quando eu fui declarar a variável, na verdade eu declarei aposentadoria, tá vendo? Sem o S. Então para resolver aqui eu vou tirar o S. Então se isso fosse
um erro que algum usuário conseguiu detectar lá, que viu e abriu um chamado para o suporte resolver, só com isso aqui eu já teria resolvido. Só que na maior parte das vezes, os problemas que dão, os bugs que aparecem não são tão simples assim. Então é por isso que você precisa muitas vezes ir mais a fundo nessa análise do seu código. Então eu alterei aqui, vamos rodar aqui de novo. Vou colocar aqui minha idade. Então ele me mostrou a mensagem, né, falando que eu sou maior de idade e que faltam 29 anos para minha aposentadoria. Eu até escrevi aqui também aposentadoria errado. Então vamos corrigir aqui de uma vez. Beleza. Então falando rapidamente sobre esse código, ele avalia, né? Eu informo a idade, ele coloca essa idade numa variável e eu avalio essa idade. Se for maior ou igual a 18, ele mostra, né? Ele entra aqui nessa execução desse código. E se não for, né, maior ou igual a 18, ele vai entrar no else aqui. Então vamos executar aqui com um valor menor que 18, só para a gente executar o código todo. Então se eu coloco 17, ele fala que eu sou menor de idade e que eu só posso trabalhar, né, daqui a um ano. Então meu programa aqui está seguindo a regra, aquela lei lá de 18 anos, se eu não me engano, né? Se não for isso a idade mínima, me desculpe aí, mas vamos voltar aqui para o código. Então você viu que debugar, de certa forma, pode ser simples, né? Então me mostrou a mensagem lá e eu corrigi o erro. Mas em programas reais, no nosso dia a dia, não é tão simples assim. Então, às vezes, você precisa verificar os valores das variáveis, por exemplo, em tempo de execução, para você entender aonde o seu código está entrando. Então, uma forma muito comum de debugar sem usar nenhuma ferramenta é você escrever, né? Seria o print debug que eles chamam, né? Que seria você imprimir valores para você ver aonde o seu código está entrando. Então, vamos supor, esse aqui é um programa bem complexo, com um monte de linha, mais de 2.000 linhas de código, e eu quero saber se ele está entrando dentro desse if aqui. Então, imagina aí que é um programa bem complexo. Eu vou usar aqui, no caso eu estou usando console log, né, que é uma forma de eu imprimir o valor. Em outras linguagens sempre vai ter algo similar aí. No PHP, por exemplo, a gente vai usar o echo, né, o comando echo. Então vamos supor, né, que eu vou escrever aqui, ó, muito comum, entrou no if maior ou igual a 18. Só isso. Então tá vendo que isso aqui é uma string, né? Então eu vou mostrar na tela. Não na tela, no nosso caso eu vou mostrar no console aqui. Então vamos rodar de novo aqui. Vou colocar aqui 16. Não me mostrou nada, porque ele não entrou nesse bloco de execução aqui. Ele entrou, né, nesse aqui porque eu coloquei um número menor que 18. Então se eu repetir aqui, vamos colocar aqui 20. Veja que agora ele mostrou a mensagem, né, entrou no if maior ou igual a 18. E assim como eu mostrei essa mensagem, é claro que eu posso mostrar também os valores das variáveis. Então se eu posso usar aqui console log, uma string qualquer, eu posso usar console log também para saber, por exemplo, qual que é o valor dessa variável aposentadoria aqui. Então eu posso vir aqui, aposentadoria. Posso salvar aqui e vamos executar de novo. Coloco 50, ok. Veja que ele me mostrou, né, ele falou que ele entrou naquele if e que o valor daquela variável lá, aposentadoria, é o valor 15. Então essa é uma forma de debugar o seu código, não é a forma ideal. A forma ideal eu vou te mostrar aqui agora, que seria usando uma ferramenta de debugger mesmo. No meu caso aqui eu vou usar o Google Chrome, que ele tem essa capacidade, né, de debugar JavaScript, mas as outras linguagens também sempre têm ferramentas. Então, igual se você estiver desenvolvendo para C#, no Visual Studio, o Visual Studio vai ter lá embutido na IDE, né, vai ter essa funcionalidade que eu vou te mostrar aqui de debugger, funcionando de forma bem parecida. Então, o que eu te mostrar aqui para o JavaScript vai funcionar praticamente para a maioria das ferramentas. Pode mudar uma coisinha ou outra, mas o conceito principal vai continuar sempre o mesmo. E usando uma ferramenta, no meu caso aqui eu vou usar o DevTools do Google Chrome, você aí sim tem condições de fazer o que eu te disse lá anteriormente, que seria ver o código, né, com o motor, entre aspas, né, o motor ligado. Então você vai entrar dentro da execução do seu código e vai conseguir pausar e ficar verificando ali o que está acontecendo. Então é bem diferente disso aqui, né, que apesar de eu ter colocado o console log, isso aqui é o passado, né? Porque o código executou de forma bem rápida e me mostrou como se fosse um rastro da execução dele. Mas agora eu vou te mostrar usando a ferramenta que você vai conseguir pausar, vai entrar dentro do código e ver ali ao vivo e a cores. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou tirar esse console log aqui. Poderia manter, mas eu vou tirar só para deixar mais organizado.
E eu posso usar um comando que chama, no caso aqui do JavaScript, né, do debugger do Chrome, eu posso usar esse comando aqui que ele vai, quando o meu código executar essa linha aqui, ele vai chamar lá no Google Chrome. Então se eu vier aqui salvar e vamos executar aqui, você vai entender o que eu estou te falando. Vamos colocar aqui 50. Veja que o meu Google Chrome, ele entrou dentro do código, pausou, então o meu código está pausado. E eu posso ver aqui, se eu passar o mouse aqui em cima, eu posso ver que o valor aqui é 50. Eu posso selecionar aqui 50 também. A aposentadoria ainda não tem nenhum valor, né? E eu posso agora fazer com que meu código continue rodando. Então eu posso clicar aqui, então ele foi para a próxima linha, tá vendo? Então eu estou seguindo aqui a execução dele passo a passo. Isso é bem interessante. Eu posso usar essa funcionalidade aqui também, que chama Watch, né? Vou apagar aqui só para você entender. Vou tirar aqui e eu simplesmente posso adicionar as variáveis que eu quero ficar acompanhando. Então a aposentadoria está vazio, está undefined, né? Não foi definido. Então se eu continuar andando aqui, veja que esse valor vai mudar. Então ele mostrou na tela, ainda está vazio. Agora eu vou executar, então eu vou jogar, né, essa subtração aqui para dentro dessa variável aposentadoria. Então eu vou andar mais um passo. Veja que agora a variável tem o valor 15, que seria o 65, né, menos 50. Então posso continuando executando aqui e posso clicar aqui para terminar a execução. Então esse que é o famoso debugger. É como se você estivesse, né, vendo o seu código ali com o motor ligado. Ao invés de usar esse debugger aqui, que eu coloquei aqui, a gente poderia também usar, nas outras linguagens é mais comum, né, o que a gente chama de breakpoint. Deixa eu tirar aqui, voltar para o console, salvar aqui, 15, tá, ele não entrou, beleza. Então eu posso vir aqui em Sources, Index, eu posso falar que eu quero colocar um breakpoint aqui dentro, então eu não quero que entre dentro do if aqui, desse primeiro if, eu quero que entre se ele entrar no else. Então eu posso clicar aqui, tô adicionando o que eles chamam de breakpoint, que seria aí ponto de parada. Então é o ponto do meu código que eu quero que mostre aqui no meu debugger. Então vamos executar aqui de novo para você entender. Vamos colocar aqui 13 anos, ok. Então veja que ele entrou aqui já. No meu caso, a aposentadoria está indefinida aqui porque aqui dentro, né, desse bloco de código não vai ter a declaração de aposentadoria, somente aqui em cima. Mas eu poderia adicionar uma outra variável, que seria trabalhar. Então se eu continuar executando aqui, veja que está indefinido. Agora tem o valor 5, tá ok? E claro, eu posso colocar mais de um breakpoint. Então eu posso colocar um breakpoint aqui e um outro aqui, manter esse aqui. Então vamos rodar de novo. Parou no primeiro, fez essa avaliação aqui, né? E viu que eu tinha usado o valor 18, que é menor ou igual a 18, e já foi lá para o else. Se eu não me engano, o watch dá para eu usar expressões aqui também. Em outras ferramentas dá. Vamos ver se eu consigo. Dá sim, tá vendo? Ele me retornou false. Então se eu termino aqui, ele executou. E agora eu vou te mostrar a última execução aqui. Eu vou te mostrar que essa expressão aqui, né, ela vai retornar true se eu colocar um valor maior que 18. Então vamos lá, colocar um valor mais alto aqui. Então vamos colocar 25. Ok. Veja que ele já avaliou como true. Então quer dizer que já que é true, né, ele vai entrar nesse bloco de código aqui. Aposentadoria ainda está vazio. Agora tem um valor. Bem, era isso que eu tinha para trazer nesse vídeo, é para você ter uma noção geral aí, né, do que seria debugar um código e conhecer uma ferramenta de debugger. Eu sei que eu usei aqui o JavaScript, né, mas nada impede que você use esse conhecimento para usar outras ferramentas de debug em outras tecnologias ou outras linguagens. Mas esses conceitos que eu te mostrei aqui sempre serão os mesmos, independente da linguagem de programação. Bem, é isso aí. Eu quero te avisar rapidamente que as matrículas, né, para o nosso curso Play Code Express estão abertas. Vou deixar o link aí na descrição se você quiser, né, saber mais sobre esse curso, que é voltado para quem não sabe absolutamente nada de programação. Eu vou te ensinar o beabá aí da programação. Se você tem interesse, basta clicar no link que está aí na descrição. Então é isso aí. Se gostou do vídeo, não esqueça de dar um like, comentar e compartilhar. Grande abraço, até mais e tchau!